O caso do pastor, João, que eu vou mostrar hoje aqui. Depois que nós fizemos a denúncia ontem, o que surgiu de vítima contra esse sem vergonha é um pastor que fica passando a mão em crianças. Que é isso, gente? Esse pastor não é sem vergonha? Eu estou exagerando quando eu falo que esse senhor aí é um sem vergonha? Quer ver o que vem por aí? Hoje a chapa vai esquentar ainda mais para o senhor, viu? Por enquanto é a chapa, depois vai ser o inferno. Quando você viu a imagem dele na televisão, no programa Tribuna da Massa, o que te passou na cabeça? Veio toda a imagem de 30 anos atrás na minha cabeça. Na época você tinha que idade? De 7 para 8 anos. O que ele fez com você? Ele me molestou. De que forma? Ele colocou sentado no colo dele. Eu lembro até hoje, estava de shortinho amarelo, uma camiseta branca. Ele estava de shorts e com uma camisa social. E ali ele começou a passar a mão em mim e querer colocar a mão por debaixo dos meus shorts. O Rodrigo Costa está dizendo, Saia, mas por que a mulher esperou 30 anos para fazer a denúncia contra o pastor? Sabe o que acontece, Rodrigo? É que algumas pessoas têm medo. E, infelizmente, nesse Brasil não tem justiça. E eu comecei a falar desde ontem aqui que qualquer vítima desse pastor ou outras vítimas também, eu vou arrumar advogado. Isso é muito delicado que eu estou falando, estou prometendo. E eu não sou mentiroso, eu estou cumprindo com a minha palavra. Quem precisar, liga para mim. Eu faço parceria com advogados de outras ONGs ou com advogados bons e eu arrumo advogado para quem precisa denunciar canalha. Eu vou fazer isso. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas eu estou disposto a fazer isso. O que acontece é que o povo fica sem voz. É verdade, a justiça não é feita, a polícia muitas vezes não vai atrás porque não tem um aparato suficiente. Então o Tribuna está se colocando nessa lacuna, tem um espaço que o povo se sente amedrontado e nós estamos lá para arcar com todas as consequências. Qualquer tipo de denúncia contra a sem vergonha, pode ser traficante, pode ser policial que não vale nada, pode ser quem for. Nós vamos te ajudar a denunciar quem for preciso, tá bom? Saia. Pois não, senhor inspetor, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E só para corroborar com o teu comentário, vamos notar que a pessoa falou que há 30 anos atrás ela estava com um shortinho amarelo e uma blusinha branca quer dizer, a pessoa não esquece, ela mantém na mente a violência por tantos e tantos anos, ela dá detalhes realmente de uma coisa que se passou e normalmente poderia ter esquecido, mas a coisa ficou incrustada em sua cabeça e ela nunca se esqueceu. Ela dá detalhes de cores, coisa impressionante. Pois é, significa que esse homem causou, infelizmente, uma ferida na alma de muitas meninas. Este homem, ele destruiu a vida de outras pessoas simplesmente porque ele queria um pouquinho de prazer. Tem que ter cadeia, tem que ter denúncia sim, eu estou incentivando. E hoje, inspetor, se o senhor está revoltado até aqui, espere até as novas denúncias que eu tenho para apresentar. Tem gente que não vai se suportar, não vai se aguentar, viu? É doloroso, é doloroso. E nós tivemos mais 4 pessoas que ligaram para cá. Estão ligando aí de novo, Marcelo? 5 então, por causa desta imagem. Depois da reportagem do Tribuna da Massa, vítimas começaram a aparecer. Já são mais 5 após o incentivo do Tribuna. E vão aparecer outras vítimas. O monstro das criancinhas que se escondia dentro de uma igreja há 40 anos está tendo a máscara arrancada pela reportagem do Tribuna da Massa. Ontem nós mostramos no Tribuna da Massa com exclusividade a denúncia contra um pastor acusado de estuprar a neta quando ela tinha 10 anos de idade. Mas ela seria apenas uma das vítimas. A própria família desse pastor revelou que 13 crianças foram abusadas por ele. E depois que a nossa reportagem foi ao ar, muitas outras vítimas começaram a ligar para cá para denunciar a mesma coisa. O que você vai ver a partir de agora apenas reforça o lado macabro, perverso e diabólico do monstro das criancinhas. Na tela do Tribuna. Um monstro. Os canalhas também envelhecem. José Haroldo Michak, o homem acusado de abusar de pelo menos 13 crianças. Nós estamos aqui nessa residência em Colombo, região metropolitana de Curitiba, para mostrar mais uma vítima desse maníaco. Na época, a menina tinha de 7 para 8 anos de idade. Convivia com a família. Ela é afilhada da filha do José.
que se intitula como pastor. Você estava assistindo o programa com uma amiga quando viu a reportagem? Exatamente, era 1 e pouco da tarde. Aí passou, eu falei, eu conheci o homem. Só que eu fiquei comigo aqui, ele começou a vir todas as lembranças na minha cabeça. Aí eu lembrei de tudo que ele fez pra mim há 30 anos atrás. O que ele fez com você? Ele me molestou. De que forma? Ele fez eu pegar a bala dele, ele colocou sentado no colo dele, eu lembro até hoje, estava de shortinho amarelo, uma camiseta branca, ele estava de shorts e com uma camisa social. E ali ele começou a passar a mão em mim e querer colocar a mão por debaixo do meu shorts. Foi quando eu saí correndo, porque eu fiquei com medo. Muito, na verdade. E isso que a minha mãe estava do lado, na casa ao lado. Eu simplesmente corri de medo e não sabia o que fazer na hora. Aí no que eu corri, ele tentou me segurar. Só que mesmo assim eu saí correndo pra rua e fiquei sem saber o que fazer, porque eu fiquei com medo de falar pra minha mãe e a minha mãe achar que eu tava mentindo. Só que no que aconteceu? Quando minha mãe me encontrou na rua, eu peguei e falei. Do meu jeito, mas falei. A filha dele, que era minha madrinha, pegou e ficou, na hora ficou nervosa e queria falar. Minha mãe não permitiu para não criar atrito com a mulher dele. Até porque eu fiquei com medo de não acreditar em mim, né? Você se criou na casa dele? Fiquei muito tempo. Por de fato da minha mãe também ter se criado, era como se fosse pai da minha mãe, né? Então eu estava lá praticamente todo final de semana, eu dormia na casa dela. Era assim a minha vida. Eu daí depois que aconteceu tudo, minha mãe não deixou mais ir para lá. Que idade você está hoje? Hoje eu estou com 33 anos. Na época você tinha que idade? De 7 para 8 anos. Ele te atraiu com uma bala? Me atraiu com uma bala de iogurte. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Ele me colocou sentado no colo dele e começou a acariciar e nisso me deu um beijo no rosto. Eu assustada, eu peguei e corri. Quando você viu a imagem dele na televisão, no programa Tribuna da Massa, o que te passou na cabeça? Veio toda a imagem de 30 anos atrás na minha cabeça. Você resolveu denunciar? Resolvi porque as pessoas hoje não denunciam por medo. Hoje, o dia de hoje, eu sei que se as pessoas denunciassem, não chegaria ao ponto que estão hoje. Se eu tivesse denunciado, quem sabe ele não teria abusado de muitas crianças. Você que foi uma das vítimas dele, na tua opinião, o que esse pastor merece? Não, pastor, eu acho que ele não é. Porque uma pessoa que usa a palavra de Deus tem que saber, porque falar eu sou pastor, eu sou evangélico é muito fácil. Agora, servir a Deus que é o difícil, porque Deus não é brincadeira. E o que ele merece é pagar pelo erro dele. Eu passei, eu sofri, eu falando agora dói, porque eu tenho um filho de 10 anos. E se alguém fizesse isso com meu filho, eu acabava com as minhas próprias mãos. O Brasil não é um país sério por vários motivos, nós sabemos disso. Eu nunca vou perder a minha esperança de um Brasil melhor. É por isso que nós denunciamos, é por isso que a gente reclama. E é por isso que eu dou o meu apoio. Algumas pessoas aqui nas redes sociais dizendo a mesma coisa. Como a Pamela, por exemplo, que já foi molestada, ela e a irmã, por uma outra pessoa. Pamela, eu vou dizer algo para você que serve para todo mundo. Se você foi molestada, a primeira coisa é procurar a polícia. Eu só posso fazer uma reportagem depois que existe um boletim de ocorrência. Porque se você me fala algo e não tem a coragem de lutar pelos seus direitos, como é que eu vou colocar essa matéria no ar? Faça um boletim de ocorrência, me procure, eu vou te dar o meu apoio. Nós vamos fazer essa reportagem e talvez este monstro e canalha que violentou você, sim, pode ter violentado outras crianças também. E quando nós colocamos uma denúncia aqui, outras aparecem. Lembra do Dr. Mauri? Tinham 3 denúncias contra ele, o médium do espiritismo. Quando nós fizemos com exclusividade essa reportagem, apareceram até agora 59. Desse pastor, oficialmente tem 3. Só que já apareceram 10
hoje mais 5 e quantas outras vão aparecer? Eu quero denunciar todo tipo de canalha que tem destruído as nossas crianças aqui no Paraná. Contem comigo. O repórter Lucas Rocha ontem acompanhou a audiência, a primeira delas envolvendo esse pastor. O advogado de defesa do pastor questionou o senhor juiz e o próprio promotor, dizendo que, na verdade, nós não deveríamos estar lá. Tentou calar a boca do Tribunal da Massa, mas aqui não, hein, senhor advogado, aqui não. Nós vamos até o fim e eu vou mostrar a audiência que foi feita ontem, sim. Lucas Rocha estava lá para registrar tudo isso, minha gente. E este pastor não pode mais pregar em igreja nenhuma. Aliás, ele precisa ficar atrás das grades. Ainda está solto, mas por pouco tempo, se depender de nós. Por pouco tempo, hein? Espera aí que tem mais. Nós vamos agora apresentar uma nova personagem no caso do pastor acusado de abusos contra crianças. É a esposa dele. Ela é considerada peça-chave para a justiça final. Ela convivia com o pastor e com as crianças que fazem as acusações. O que esta mulher viu? Ela sabia dos abusos? E qual era a desculpa que este homem usava para calar a boca dessa mulher, se é que ela sabia de alguma coisa? Agora eu pergunto para você que está me assistindo. 40 anos violentando criancinha. Será que essa mulher não sabia de nada? Porque os abusos eram feitos dentro da casa do casal. Ele tinha um quartinho que ele chamava o cantinho das crianças. Pastor sorridente, que primeiro se aproximava dos pais. E essas crianças dentro da casa dele, infelizmente, conheciam a verdadeira face do diabo. Reportagem na tela, reportagem do Lucas Rocha. Ele me chamou pro quarto e eu, inocente, fui, né? Criança, meu avô. E ele pegou e começou a passar a mão, assim, nos meus seios. E foi indo pra baixo e começou e tirou a minha calça. E eu fiquei sem entender, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei bem assustada. E ele levantou da cama e veio pro outro lado, que eu tava numa ponta e ele na outra. Ele veio pro outro lado e começou a mexer nas minhas partes íntimas. Começou a me beijar, o corpo inteiro. E eu sem entender, e eu chorava, né? Além de José Heraldo Michak, outras 7 pessoas foram ouvidas na audiência. 4 testemunhas de acusação. A suposta vítima, que motivou a denúncia do Ministério Público, os pais dela, Kátia e Cláudio, e a mãe de outro neto do pastor. 3 testemunhas eram de defesa, entre elas Laura Pereira Michak, uma personagem importante para entendermos a história do possível caso de pedofilia. Eu tenho certeza que a esposa dele sabia. Laura é casada com um militar aposentado há 50 anos. Ela trabalha como cabeleireira. A neta disse que a avó não estava em casa quando os abusos aconteciam. Mas, de acordo com a família, Laura soube de tudo através de denúncias. Teve umas 2 ou 3 mulheres que naquela época era criança, elas comentaram com ela. As mães delas foram lá, falaram com a minha mãe. E ela achou que não seria uma coisa banal, seria uma coisa simples, não era uma coisa tão assim, um abuso de abraçar ou beijar, isso não era nada. Mas isso era muito. Ele abraçou as meninas, ele beijou as meninas, entendeu? Ele tirou roupa das meninas. A minha mãe sabia de tudo isso. Quando o próprio filho Cláudio afirmou que José Heraldo tinha abusado da neta, Laura se limitou a dizer que tratava-se de um caso isolado, segundo os pais da vítima. Ela ficou completamente do lado dele e usou uma expressão assim: eu não posso jogar ele no lixo. Foi isso que ela falou. E conversando com familiares, eu e meu esposo fomos atrás para saber, né, se isso já vem há algum tempo. Ela falou pra gente que foi um caso isolado, é o que ela fala para todo mundo, que foi um caso isolado, mas a gente sabe que não foi um caso isolado. Mas ela sabe de tudo, ela sempre soube, porque ela, quando ele chegou para ela e falou que a gente tinha descoberto, ela não teve reação nenhuma de uma mulher que se fala assim: ah, teu marido fez isso, você vai ter uma reação, você não vai simplesmente passar a mão na cabeça e tá tudo certo. Ah, porque tem que perdoar. Sim, tem que perdoar, mas existe a lei do homem, existe a lei de Deus, mas a lei do homem tá aí para ser cumprida. Então, para mim, assim, ser conivente, você é tão culpado quanto a pessoa. Foi Laura que nos recebeu na casa de José Heraldo. Olá! É um assunto bem sério que a gente tem para conversar contigo. Não. Eu sou repórter, eu quero... Não, vamos conversar com o advogado.
sai com o advogado. Na audiência de ontem em Colombo, tentamos conversar com o advogado de José Heraldo, mas ele não quis gravar entrevistas. Todos os lugares chamam eles de vô. É o vô e a avó. Porque eles sempre foram pessoas que cativaram. E sempre assim, tiveram orgulho de dizer. A gente trabalha em retiro de adolescentes, aonde tem retiro de juniores, jovens, adolescentes, nós estamos lá, porque nós gostamos de pessoas jovens. Hoje eu sei por que eles gostam de pessoas jovens. Eu sempre peso o fato de uma senhora envolvida num crime porque é muito perigoso você falar contra uma mulher honrada. Mas, dona Laura, eu tenho que ser sincero, a senhora perdeu a honra. A partir do momento que a senhora soube que o seu marido se envolveu com uma criancinha e a senhora se preocupou mais com ele. Eu sempre admirei o amor e a fidelidade das mulheres. Elas amam mais do que os homens, elas geralmente são mais fiéis, elas investem mais no casamento. Mas quando o homem está envolvido num crime sexual, é tua obrigação denunciar. Você passou a mão na cabeça de um monstro. Você disse que não iria jogar esse homem no lixo. A senhora disse que ele estava doente. Gente, a dona Laura comentou para a família, não, ele não é um bandido, ele é um doente. Quer dizer então que para o doente o remédio é passar a mão numa criança, dona Laura? E a senhora estava ajudando a dar remédio para o seu marido, é isso? É o que eu estou entendendo? A senhora estava ajudando o seu marido a fazer das crianças remédio para curar uma doença. Doença coisa nenhuma, isso é safadeza dele e agora passa a ser da senhora também. Eu me controlo tanto para não falar contra uma senhora, porque uma mulher tem que ter honra, ela tem que ser respeitada, eu acredito nisso. Mas a senhora perdeu a honra que a senhora tinha. Dona Laura, me dói, me parte o coração. Eu quase não tenho coragem de falar isso, levando em consideração a sua idade, sabendo que a senhora estava na igreja, que a senhora pegava a Bíblia e dava paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, coisa nenhuma. A senhora está 40 anos sem ter paz no coração e eu duvido que a senhora ia dormir tranquila, sabendo que o seu marido violentava essas crianças. Que sacanagem, que... Ah, meu Deus, a sua neta, dona Laura, a sua neta, a senhora teve coragem de defender o seu marido que molestou a sua neta. E a senhora vai falar que isso era doença? Doença é o relacionamento de vocês. Isso é ser doente. É alimentar um relacionamento amoroso que não vai dar certo nunca. Medo do quê? De ficar sozinha? A senhora tinha medo de recomeçar a vida, é isso? De não encontrar um outro homem? Chuta a bunda desse homem, manda pra cadeia, isso é um monstro, isso tem que ir pro inferno. Essa é a grande verdade. Sabe quem que perdoa esse homem? Deus, porque eu não consigo. Imagine se fosse a minha filha. Se não é a minha filha, eu não consigo perdoar, imagina se fosse. Olha, eu vou morrer, mas não vou mudar nesse sentido. Não vou ter piedade de vagabundo, coisa nenhuma. Daqui a pouco o Lucas Rocha vai trazer mais informações, porque ele conversou com o promotor. O que é que vai acontecer com o pastor? Tá todo mundo me perguntando. E aí, denunciou, beleza? Vai pra cadeia ou não vai? Lucas Rocha já traz ao vivo o detalhe que você está esperando.